Alexander, eu posso apimentar as coisas online também? Pode. E muito. Alexander, eu preciso mandar nudes? Não, não precisa. E talvez essa seja a melhor notícia para você, tá? Serve inclusive para reconquista. Se você se reaproxima de alguém para reconquista e no momento de reconquista você vai lá e fica criando atração, criando conexão e esquece de apimentar as coisas, a pessoa ela simplesmente vai ver você mais para uma amizade do que para algo mais íntimo, do que para um romance, porque ela não consegue sentir sexualidade e desejo por você. Então, cuidado, tá? Para não esquecer de colocar esse detalhe, inclusive para a reconquista. Então, vou explicar aqui formas de você utilizar, porque as pessoas às vezes ficam, Alexander, mas quando eu utilizo? Quando você vai usar? Você vai usar quando você criou atração, criou conexão e você quer criar um contexto mais erótico, um contexto de desejo entre vocês. Então, esse é o momento exato que você vai utilizar, mesmo se a pessoa estiver apaixonada por outra, envolvida com outra pessoa. Sabe por quê? O desejo é como se fosse um carro sem freio descendo uma ladeira. Não dá para parar, não dá. Porque o desejo acontece em uma camada mais instintiva, tá? Você vai utilizar quando você criou atração, criou conexão, conforto e confiança, e você vai apimentar as coisas entre vocês. Tem vários gatilhos sexuais. Eu vou focar com vocês aqui sobre a linguagem do desejo. Sim, existe uma linguagem específica, um idioma do desejo, que quando você conversa com alguém usando esse tipo de linguagem, você atiça um desejo muito profundo de sexualidade em alguém. Então a pessoa ela vai desejar você. Os pelinhos ficam arrepiados, a pupila aumenta. Linguagem do desejo é um tipo de linguagem em que o cérebro instintivo e emocional da pessoa interpreta de um modo em que atiça um desejo quase que irresistível de sexualidade. A linguagem do desejo, anota aí, ela é, primeiro, descritiva. O que é uma linguagem descritiva? Eu estava no banho hoje mais cedo e quando eu estava tomando banho eu senti a água descendo pelo meu corpo e quando a água desceu pelo meu corpo, eu senti um arrepio, eu descrevi uma cena. O nosso cérebro, ele pensa por imagens. Então, sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de conduzir a imaginação de quem ouviu para essa cena, tá? Então, mesmo que a pessoa tenta resistir, ela já começa a imaginar. Então, isso é um exemplo de linguagem descritiva. Você pode falar ela presencialmente ou pode utilizar à distância através de mensagens, tá? Segundo detalhe, segunda regra da linguagem do desejo é que é sensorial. Sabe o que é sensorial? Você fala algo que envolve sentidos. Eu estava ouvindo aquela música, aí você fala a música que pode ser inclusive a música preferida de vocês, e eu senti um arrepio. O sentir um arrepio é sensorial também. E quando eu olhei para o chão, eu vi que aí você descreveu algo que você viu. Então, a linguagem do desejo, ela também é sensorial. Você descreve o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo. Por quê? Quando você faz esse tipo de descrição, a pessoa ela começa a sentir. Porque quando você descreve sensações, a pessoa consegue se aprofundar mais no que você está falando. E aí ela começa a sentir algo mais. Então, descritiva, sensorial e provocante. Provocante é o terceiro ingrediente, tá? A linguagem do desejo, ela também é provocante porque você vai provocar através do que você está dizendo. Eu estava tomando banho hoje mais cedo e senti a água descendo pelo meu corpo, e quando eu senti a água descendo pelo meu corpo, eu senti um arrepio. E quando eu olhei para baixo, eu percebi que naquele momento eu estava pensando em algo que não era tão apropriado. Eu estava pensando em você. Olha só, acabei de utilizar uma provocação. Esse tipo de provocação faz com que a pessoa comece já a entrar em um clima completamente diferente na conversa com você. E aí entra o quarto ingrediente da linguagem do desejo, que é ousada. Exatamente seguindo essa sequência que eu falei para vocês aqui, descritiva, sensorial, provocante e ousada, você vai ousar um pouco mais. Eu estava tomando banho hoje mais cedo e senti a água deslizando pelo meu corpo e deu aquele arrepio. E quando eu olhei para baixo, eu percebi, quando eu olhei para baixo já está um pouco de provocação, tá? Eu percebi que eu estava pensando coisas que eu não deveria pensar. Eu estava pensando sobre você. E seria incrível se você estivesse comigo exatamente naquele momento. Ousadia. Você está colocando algo mais ousado na comunicação entre vocês. A linguagem do desejo, ela é descritiva, sensorial, provocante, ousada e ela guia a imaginação.